Alô, você que se liga aqui no canal Papo de Contabilidade, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre patrimônio e patrimônio líquido na contabilidade. Quer saber mais? Aguarda um pouquinho que a gente volta depois da vinheta. A gente sempre ouve falar sobre patrimônio, né? Sempre tem um conceito fechado sobre o que é patrimônio, e quando começamos a estudar contabilidade, nos deparamos com o termo patrimônio líquido. Mas será que patrimônio líquido e patrimônio significam a mesma coisa? Patrimônio líquido é diferente de patrimônio. E outra coisa que a gente sempre escuta falar é que alguém que tem um grande patrimônio é rico, né? Alguém que tem muitos itens em seu patrimônio está acumulando riqueza. Mas será que isso é uma verdade? Geralmente as pessoas pensam que o patrimônio é somente os bens, né, que alguém pode acumular. Ou seja, o que é que se tem de visão do patrimônio? Que as pessoas acham que patrimônio é quando alguém tem um carro, casa, dinheiro no banco, dinheiro no bolso, um helicóptero, um celular, um jet ski, joias. E aí a conclusão que todos chegam é que o patrimônio é a riqueza que uma pessoa ou uma organização, uma entidade, uma empresa consegue acumular. Porém, a contabilidade tem um entendimento diferente sobre a composição do patrimônio. Para a contabilidade, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Aqui no canal tem um vídeo, que é o Papo 2, que fala sobre a representação do patrimônio. Se você tiver com dúvida ou quiser relembrar, dá um pulinho lá, vê o vídeo de novo. Voltando aqui à nossa conversa de hoje, o patrimônio é composto de ativo, onde estão localizados os bens e os direitos, e passivo, onde estão as obrigações. Com isso, fica claro que o patrimônio líquido na contabilidade é diferente do patrimônio. Vamos ver algumas definições sobre patrimônio, patrimônio líquido e riqueza que vão nos ajudar no entendimento sobre esse tema. Como definição de patrimônio temos conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa. Nós encontramos essa definição no site dicio.com.br/patrimônio e também em livros especializados no tema. A definição de patrimônio líquido é a seguinte: patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Essa definição está no Comitê de Pronunciamentos Contábeis em seu pronunciamento CPC 00 Revisão 2. E como definição de riqueza na contabilidade temos o seguinte: a riqueza da empresa é o resultado da soma de bens e direitos menos as obrigações. Essa definição é encontrada em livros e sites especializados. Agora a gente começa a ter uma clareza nesse raciocínio. Ora, se o patrimônio é composto de ativo e passivo, onde o ativo é formado por bens e direitos e o passivo é formado por obrigações, logo, a diferença entre eles é o patrimônio líquido. Com isso, surge mais um grupo na nossa composição patrimonial. Antes nós conhecíamos o ativo e o passivo, e agora passamos a conhecer um outro grupo chamado patrimônio líquido, que é onde estão as riquezas da entidade, ou seja, tudo aquilo que a entidade produz, tudo aquilo que aumenta o patrimônio. Você notou? A definição de patrimônio: bens, direitos e obrigações. A definição de patrimônio líquido: bens e direitos menos obrigações. E a definição de riqueza é essa também, né? O somatório de bens e direitos deduzidas as obrigações. E agora a gente chega no que é chamado de equação fundamental da contabilidade. Dá uma olhada aí. A equação fundamental da contabilidade é a seguinte: ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido.
E aí, se a gente for treinar um pouquinho nossos conhecimentos de matemática, né, quando você vê ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, você consegue ali inverter a ordem das coisas e daí que patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Né? Então você pode brincar um pouquinho aí com essa equação. Vamos ver agora alguns exemplos para a gente entender definitivamente esse conceito de patrimônio, patrimônio líquido, riqueza, etc, etc, etc. Acompanhe aí a nossa arte. Esse é o nosso amigo Miguel. Miguel resolveu abrir uma empresa e contou aí com um aporte inicial, né, um capital inicial de R$100 mil em dinheiro. E esse capital foi distribuído da seguinte forma: R$15 mil foi para o caixa da empresa e os outros R$85 mil foram aplicados em uma conta corrente. Então a composição inicial do patrimônio da empresa do Miguel é a seguinte: ativo tem um caixa com R$15 mil e o banco com R$85 mil. Logo, o somatório de bens e direitos, né, o somatório do ativo do Miguel, dá um valor de R$100 mil. Como ele não tem nenhuma obrigação já assumida, a situação da empresa de Miguel é positiva no valor de R$100 mil, né, porque o somatório do ativo, 100 mil, menos o somatório do passivo, que é zero, dá igual a 100 mil. Agora Miguel resolveu comprar um veículo no valor de R$200 mil que foi financiado. Com isso, o patrimônio de Miguel teve uma movimentação, porque apareceu no seu passivo uma obrigação que a gente chama de financiamento a pagar no valor de R$200 mil, por aquela compra, né, financiada que o Miguel fez daquele veículo. Obviamente que essa inserção dessa obrigação de R$200 mil, ela reflete uma alteração no ativo, porque Miguel tem agora um veículo no valor de R$200 mil em seu ativo. Com isso, o patrimônio de Miguel fica da seguinte forma: somatório de bens mais direitos, somatório do seu ativo, dá R$300 mil. E o somatório de obrigações, no seu passivo, dá R$200 mil. Com isso, naquela equação fundamental da contabilidade, patrimônio líquido igual a ativo menos passivo, você tem ali uma situação de R$100 mil. 300 mil do ativo menos 200 mil do passivo continua com a mesma situação de R$100 mil. Só que Miguel teve alguns probleminhas. Ele começou a atrasar os pagamentos das parcelas do veículo e esse atraso chegou a 6 meses. E a gente sabe que quando você atrasa algum financiamento, alguma prestação, é um problema sério, né? E Miguel passou aí por esse problema. Esse atraso gerou um protesto, né? Ele foi para o cartório. Isso gerou também juros a pagar, alguns encargos, alguns novos encargos, despesas cartorárias com a inserção desse contrato, né, no cartório, no protesto, e a despesa com advogado, que o Miguel teve que contratar para resolver essas pendências. Então, tudo isso somado, o protesto, os juros, os encargos referentes a esse protesto, as despesas com o cartório e a despesa com o advogado, gerou um valor de R$109 mil. Ou seja, além das prestações que o Miguel já tinha que pagar, ele tem agora mais uma despesa gerada com esse atraso, que no somatório de todos os seus itens resulta num valor de R$109 mil que ele tem que pagar. E olha como é que fica aí o patrimônio do Miguel. Ele tem a inserção de um encargo a pagar, ali ó, no valor de R$109 mil. E aí, a movimentação é a seguinte: o somatório dos itens do ativo do Miguel continua em R$300 mil. Porém, com a inserção desses encargos a pagar, o passivo agora tem um resultado de R$309 mil. Ou seja, ativo de R$300 mil menos passivo de R$309 mil dá uma situação negativa de R$9 mil. Com isso, o Miguel nesse momento não está acumulando riqueza, porque a sua situação não é positiva, né? É uma situação negativa. Embora ele tenha ali dinheiro no bolso, dinheiro no banco, tem um veículo avaliado em R$200 mil,
as suas dívidas são maiores do que o somatório de seus bens e direitos. Gera ali uma situação negativa, e mesmo que Miguel tenha ali um patrimônio referente a bens considerável, mas as suas dívidas, as suas obrigações ultrapassam os seus bens e direitos em valor. E aí, Miguel não está gerando riqueza nesse momento. Nosso próximo exemplo é a Nicole. Nicole abriu um pequeno comércio e começou ali com um aporte, um capital de R$60 mil em dinheiro. Então o patrimônio de Nicole nesse primeiro momento tem R$60 mil no caixa. Como ela não tem nenhum passivo, a situação de Nicole resulta em R$60 mil. Nicole resolve comprar algumas mercadorias para posterior revenda em sua loja, e essas mercadorias foram adquiridas pelo valor de R$25 mil e foram pagas à vista. O patrimônio de Nicole, que tinha R$60 mil no caixa, teve uma alteração, porque ela comprou R$25 em mercadorias à vista, então ela tem agora mercadorias avaliadas em R$25 mil, e o caixa teve uma redução para R$35 mil, em virtude do pagamento que foi feito à vista. Percebam que, como ela não tem nenhuma obrigação adicional, a situação do patrimônio de Nicole, a situação líquida, patrimônio líquido de Nicole, continua no valor de R$60 mil. Isso porque o total do ativo, R$25 mil em mercadorias mais R$35 mil no caixa, não sofre nenhuma dedução por obrigações, já que ela não assumiu nenhuma obrigação ainda, preservando sua situação de R$60 mil. Em seguida, Nicole vendeu, em um determinado período, metade das mercadorias que tinha em estoque. Essas mercadorias vendidas foram avaliadas em R$12.500. A receita total dessas vendas foi no valor de R$18 mil e foram recebidas à vista em dinheiro. Ou seja, você percebe que ela teve um lucro nessa venda de R$5.500, porque ela vendeu mercadorias que custaram para ela R$12.500 e essa venda foi por R$18 mil. Essas vendas geraram impostos a pagar no valor de R$500. Vamos ver como é que ficou essa movimentação no patrimônio de Nicole. O patrimônio, que tinha R$35 mil no caixa e R$25 mil em mercadoria, teve uma alteração. As mercadorias passaram agora para R$12.500, já que ela vendeu, né, metade dessas mercadorias, e o caixa de R$35 mil passou para R$53 mil, porque teve um acréscimo ali de R$18 mil referente às vendas recebidas à vista. Houve também um acréscimo de uma obrigação referente aos impostos a pagar, no valor de R$500. Com isso, o somatório do ativo aí da empresa de Nicole foi para R$65.500, o passivo ficou em R$500, e aí você teve ali ativo menos passivo, uma alteração na situação do patrimônio líquido da Nicole, que era de R$60 mil e agora passou para R$65 mil. Assim, nesse momento, a Nicole está acumulando riqueza, porque a situação líquida dela é positiva e, além disso, ela está aumentando essa situação. Uma situação que já era positiva em R$60 mil, agora é positiva em R$65 mil. Ou seja, Nicole está acumulando riqueza. E assim, com esses exemplos, ficou mais claro e mais fácil de entender que nem sempre um acúmulo de bens significa que a empresa ou a pessoa está gerando riqueza. É muito bem possível acontecer já a pessoa ou a empresa, né, de um indivíduo está ali adquirindo bens, adquirindo bens, mas está gerando também dívidas muito grandes, né, dívidas ali que vão crescendo cada vez mais. E aí, quando você vai fazer essa continha simples, né, bens mais direitos, menos obrigações, se esse valor der negativo, significa que não tem riqueza sendo acumulada. Muito pelo contrário, né? Está gerando ali uma situação bem delicada, bem perigosa de acúmulo de dívidas, e isso tende a levar uma bola de neve e a situação pode ficar insustentável. E assim a gente consegue entender a diferença entre patrimônio e patrimônio líquido. Então é isso, gente. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aí a sua curtida. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa aí nos comentários, né? Deixa seu comentário sobre esse tema, qualquer pergunta, qualquer dúvida que você ainda tenha, e divulgue o canal Papo de Contabilidade aí para quem mais tenha interesse. Beleza? Por hoje é só, a gente fica por aqui.
Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!